Sabe aquela sensação de deitar num campo à noite, bem longe da cidade, e o mundo inteiro, tipo, simplesmente para? Nossa, sei bem. O barulho some, as luzes se apagam, e de repente você tem uma janela aberta para o universo. Uhum. É com essa imagem que a gente começa hoje, mergulhando num material que me pegou de jeito. É um artigo do blog escrito por um cara chamado Carlos Eduardo Godoy. Ah, eu vi esse material. É muito bom. E faz todo sentido, porque ele se dedica a criar livros para crianças que gostam da natureza. Dá para sentir no texto que isso não é só teoria para ele, sabe? É algo que ele vive. Com certeza. Então, nosso papo aqui é tentar entender como essa experiência, que parece tão simples olhar para as estrelas, pode ser uma ferramenta gigantesca para o desenvolvimento de uma criança. Segundo o que ele conta. É uma ótima forma de começar porque a palavra-chave aqui é exatamente essa, experiência. Exato. O autor defende que não se trata só de ver as estrelas. É uma imersão que convoca o ser humano por inteiro. Antes de falar dos benefícios, a gente precisa entender essa base. Certo. Ele descreve quase como um mergulho em várias dimensões ao mesmo tempo. Tem a dimensão física, que é o corpo em contato com a grama, sentindo a brisa. Uhum. A sensorial, que é onde a noite começa a falar com você através dos sons dos grilos, do cheiro de mato molhado. Sei. E aí vem as camadas mais profundas, né? A emocional, que é o maravilhamento, aquela sensação de uau, eu sou tão pequeno, mas de um jeito bom. Um jeito positivo, né? Isso. A social, se você tá com alguém dividindo aquele silêncio. E até espiritual, que ele coloca como um alinhamento com o ritmo do cosmos. Gosto da Celer. É como se a gente se afinasse com uma música que tá tocando o tempo todo, mas que a gente raramente para pra ouvir. Nossa, afinar-se com uma música é uma imagem perfeita. E o que mais me chama atenção na proposta dele é que isso é, e ele usa essa frase, um presente que se carrega por toda a vida. É lindo isso. E o melhor, é um presente de graça e que não exige nada. Não precisa de um super telescópio, de um aplicativo, de saber o nome de todas as constelações. Nada. A sugestão dele é a mais simples possível. Deita do lado da criança, aponta para a lua, talvez para as Três Marias que todo mundo conhece, ou simplesmente fica quieto. Pois é. Eu fico pensando, no meio de tanta tela, tanto estímulo, o que um momento desses provoca numa criança? Olha, provoca duas coisas que hoje são tipo artigos de luxo pro cérebro infantil. Curiosidade genuína e calma. Curiosidade e calma. A curiosidade que ele propõe não é a de uma resposta pronta do Google. É a curiosidade que leva a mais perguntas. Faz sentido. O texto até sugere umas brincadeiras, tipo convidar a criança a contar as estrelas. É uma tarefa impossível, claro. Claro. Mas o objetivo não é o número. É o ato de se concentrar e perceber a imensidão. Ou então, inventar histórias para os desenhos que as estrelas formam. Isso transforma o céu numa tela em branco para a imaginação. O céu vira um playground. Eu lembro de fazer isso quando era criança. Para mim, as Três Marias não eram um caçador. Eram três amigas numa aventura. É incrível como a gente já nasce com essa vontade de conectar os pontos e criar sentido. Exatamente. E é aí que entram as lições mais sutis que vêm embaladas nessa brincadeira. Ao tentar encontrar uma estrela mais fraquinha ou acompanhar o rastro de um satélite, a criança está, sem perceber, treinando a paciência e a percepção. Totalmente. Ela está aprendendo a olhar de verdade, a notar detalhes. Num mundo de vídeos de 15 segundos, dedicar 5 minutos a encontrar um padrão no céu é um exercício de atenção plena poderosíssimo. Com certeza. E isso nos leva a outra lição que o autor destaca, que talvez seja a mais radical de todas hoje em dia: o respeito pelo silêncio. Essa parte me marcou muito. A ideia de que a noite fala. É isso. A gente vive com fone de ouvido, com a TV ligada de fundo. O silêncio absoluto chega a ser desconfortável para muita gente. A gente não sabe mais o que fazer com ele. Pois é. E a proposta do autor é que o silêncio na natureza não é um vazio, sabe? É um espaço preenchido por sons muito sutis. Certo. É o que você só ouve quando desliga o ruído interno. Ele cita o canto de um pássaro longe, o barulho de um riacho, um galho que estala na mata. Sei. E a sacada dele é genial. Para ouvir a natureza, você precisa primeiro oferecer o seu silêncio a ela. Não é só sobre ficar quieto, é sobre praticar uma escuta ativa. Uma escuta ativa. Aprender a ouvir esses sons
É uma forma de entender que aquele ambiente está vivo, pulsando. É o primeiro passo para o respeito. Você não chuta uma árvore se acabou de passar 10 minutos ouvindo a vida que acontece nela. Faz todo sentido. É uma mudança de perspectiva, né? Deixa de ser um cenário, um papel de parede e passa a ser um ecossistema vivo do qual você faz parte. Exato. E acho que é aí que o texto dá o pulo do gato. Ele leva a gente da admiração para a conexão. É quando ele solta aquela frase que é ao mesmo tempo super poética e cientificamente correta. Somos feitos de poeiras das estrelas. Sim, o clímax do argumento. E é uma frase que a gente já ouviu, virou até meio clichê, né? Mas o ponto é, o que acontece quando uma criança realmente absorve essa ideia? Então, essa é a minha dúvida. É uma frase linda, mas na prática, uma criança de 8, 10 anos consegue realmente sentir a profundidade disso? Ou não corre o risco de ser só uma frase de efeito que ela repete sem conectar com a ideia de responsabilidade que o autor quer construir? É uma pergunta excelente. E eu acho que o autor diria que essa conexão não acontece num estalo, numa única noite. É um sentimento que se constrói. É um processo, então. É um processo. A cada vez que a criança deita na grama, a cada história que ela inventa, a cada som da noite que ela aprende a identificar, essa frase vai ganhando novas camadas de significado. Entendi. No começo, é só uma curiosidade legal. Nossa, eu sou feito da mesma coisa que aquela estrela brilhante. Mas com o tempo, essa ideia começa a dissolver a barreira entre o eu e a natureza. Não existe mais eu aqui e o planeta lá fora. É tudo uma coisa só. Somos nós. Entendi. Então, a admiração inicial, o que bonito, vai se transformando num sentimento de parentesco. Aquilo faz parte de mim. Exato. E é esse sentimento de parentesco que gera o senso de responsabilidade de forma orgânica, não como uma obrigação imposta, sabe? Certo. Cuidar do planeta deixa de ser uma tarefa escolar sobre reciclagem e passa a ser um ato de cuidar de si mesmo, de proteger a sua própria casa num sentido cósmico. Nossa. O interessante aqui é como o autor une nesse ato simples 3 coisas que raramente andam juntas na educação: o estímulo à ciência, o desenvolvimento da atenção plena e a formação de uma consciência ecológica. É verdade. Ele usa a astronomia quase como um pretexto para ensinar algo muito mais profundo sobre como viver no mundo hoje. Uau. Uma pedagogia do cosmos, é quase isso. E o autor conclui que, ao fazer isso, não estamos formando apenas admiradores da natureza, mas futuros guardiões do planeta. A palavra guardião é muito forte. É muito forte. Não é só alguém que gosta, é alguém que protege. A lição vai muito além de saber diferenciar Júpiter de uma estrela. Muito além. É sobre entender o nosso lugar no universo e o que essa posição implica. É uma lição de pertencimento que nenhuma aula expositiva consegue dar, é algo que precisa ser sentido. E isso amarra perfeitamente com a mensagem final do texto, que é quase um manifesto contra o consumismo. As coisas mais importantes da vida não precisam ser compradas. Sem dúvida. Eu fico pensando na pressão que muitos pais e mães sentem de ter que proporcionar experiências incríveis, viagens caras, brinquedos educativos de última geração. Pois é. E o autor vem e diz, olha, uma das ferramentas de desenvolvimento mais ricas que existem tá aí, de graça, toda noite, em cima da sua cabeça. É uma mensagem libertadora. Ele chama essa experiência de uma riqueza que a Terra nos oferece. E o texto termina com uma nota muito pessoal dele, contando que nessas noites ele se sente minúsculo. E que esse sentimento de pequenez traz uma gratidão imensa. Essa conexão entre humildade e gratidão é a cereja do bolo. Por quê? Porque, no fundo, a arrogância humana, essa ideia de que somos donos do planeta, é a raiz de muitos dos nossos problemas ecológicos. A cura talvez comece por aí, por nos sentirmos genuinamente apenas uma pequena parte de algo infinitamente maior. Perfeito. Então, se a gente fosse juntar todas as peças, o que esse mergulho no material do Carlos Eduardo Godoy nos mostra? Nos mostra que o ato de contemplar as estrelas é uma ferramenta educacional completa, disfarçada de uma simples noite ao ar livre. Juntando os pontos,
O autor argumenta que essa prática estimula uma curiosidade investigativa e a paciência. Habilidades cruciais. Exato, cruciais num mundo acelerado. Ensina, através da escuta do silêncio, uma forma profunda de respeito pela vida. E o mais importante, ao plantar a semente da ideia de que somos poeira das estrelas, ele cultiva um senso de pertencimento cósmico. Certo. Que é a base para uma responsabilidade ambiental genuína que vem de dentro para fora. Tudo isso com custo zero e acessível a praticamente qualquer pessoa. O artigo termina com um convite simples. O céu está esperando por você. E isso me deixa com uma última provocação. Manda! O autor nos chama para olhar para cima, para nos reconectarmos. Mas se a gente levar a sério essa ideia de que somos feitos do mesmo material do cosmos, será que olhar para o céu não é, de certa forma, olhar para dentro de nós mesmos? Nossa! Olhar para nossa própria origem, para a memória de bilhões de anos que a gente carrega em cada célula. E, se for assim, o que mais a natureza, o mar, uma floresta, o vento tenta nos dizer sobre nós mesmos quando a gente finalmente para e faz silêncio para ouvir?